Borketov, Haverim, Sahurai Tovim e um Erevitov para você que está assistindo esse vídeo de manhã, à tarde ou à noite. É um prazer estar novamente aqui com vocês. E mais uma vez vamos fazer a leitura aqui da nossa porção semanal da Parashá de Kitsá, quando você elevar o número, né, ou quando você contar o número dos filhos de Israel. Tá? É o significado aqui de Kitsá. Estamos aqui, na verdade, na quinta parte, tá? Quinta-feira, dia 29/2 aqui. E ontem nós tivemos ali mais uma vez Moshe faz um novo pedido a Hashem, né? Faz mais um novo pedido a Deus, pedindo ali que Deus te mostrasse a sua glória, né? Na Etkevodecha, né? Mostre-me para mim a tua glória, né? Por favor. Então, nós vemos aqui que são seguidos, porque na paraxá anterior a que esteve ontem, nós também tivemos um outro pedido de Moshe que ele queria, né? Na et derachecha, ou seja, por favor me mostre os seus caminhos, né? E agora nós chegamos na terceira parte, tá? E continua todo esse diálogo de Moshe com Hashem, com Deus aqui. E são mais 40 dias, né? Você vai ver que foram um período de... Na verdade, Moshe teve os primeiros 40 dias. Depois ele teve mais 40 dias e 40 noites, né? 40 dias e 40 noites. E agora nós tivemos mais um período de 40 dias e 40 noites, tá? Eu não vou adentrar tanto essa questão, porque nós já falamos, né? Que na verdade que toda essa questão dos 40 dias e 40 noites que Moshe teve que passar ali no Har Sinai, no Monte Sinai, foi para que ele pudesse aprender toda a Torá, né? E isso eu digo não só a Torá escrita, que no caso Deus deu para ele, como nós vamos ver na Parashá de hoje, né? E também Deus deu instruções para eles, que é o que nós conhecemos hoje como a segunda Torá, né? A segunda Torá, porque Deus fala, Deus Torot para mostrar, né? Ou seja, no plural. Mandamentos, né? E dali nós tivemos o Talmud, né? Conhecido como Talmud, Guemará também. Talmud e Guemará são, vamos dizer assim, são a mesma coisa, tá? Um falam Talmud e outros chamam de Guemará, tá? E essa é a tradição oral que foi passada para Moshe, que Moshe não escreveu, ele passou oralmente, né? Ali para Harão, os seus filhos, passou ali para Yehoshua, eles passaram ali para os sábios de Israel, para os anciões, e os anciões passaram posteriormente, e foi chegando Baruch Hashem até o dia de hoje, né? E foi quando lá Yehudá Hanassi, né, o príncipe, ele compilou, ele saiu coletando, né? E compilou essa tradução oral, para não que viesse se perder, por causa ali na questão do período romano, eles estavam vendo que os romanos estavam meio que cercando, né, e eles estariam se perdendo, desde a época da Babilônia ali, até a época ali do Império Romano. Ele resolveu por sair investigando, pegando, coletando essas tradições que foram passadas ali desde a época do Monte Sinai por Moshe, e começou a compilar, escrever. Foi quando ele escreveu a Mishnah, né, que seria ali a coleção de toda essa tradição oral que Deus passou para Moshe, né? E depois foi culminando ali no Talmud, né? Quando foram tendo ali as discussões em cima dessa Mishnah, dessas leis, e foram dado explicações, né? Foram dados ali ensinamentos. É um assunto profundo, como eu falei. Estou desenvolvendo um vídeo só sobre isso, o que é Talmud, o que é Midrash, que eu tanto falo aqui, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos voltar aqui para Parashá, tá? Dessa introdução, mas nosso foco aqui desse vídeo é a porção de Kitsai. Estamos aqui na quinta parte, vamos ler aqui a partir do capítulo 34 de Êxodo, tá? O livro de Shemot, versículo 1. Eu vou lendo com vocês e ao mesmo tempo ela também, como eu disse, são Parashás, porções curtas, né? Vamos lendo e vamos comentando em cima, tá?
O principal foco aqui é a gente entrar aqui na questão dos 13 atributos divinos de Deus, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui. Versículo 1. Diz assim: Disse Deus a Moshe: Esculpa para você 2 tábuas de pedras iguais às primeiras, e eu escreverei nessas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, tá? Então Deus vem falar para Moshe aqui para ele esculpir, tá? Novamente ali, no caso, Deus, as primeiras tábuas que Deus havia feito, Deus mesmo, né? Vamos dizer assim, usar o termo, Deus esculpiu, e a escrita era com a escrita de Hashem, a escrita de Deus. Agora Deus fala assim, não, agora você vai pegar e você vai escrever. Você, além de esculpir, você vai escrever, tá? Acho que tem um comentário profundo aqui, que diz assim, que na verdade, Moshe esculpiu essas segundas tábuas em safira, tá? Aí aqui a gente vai ter que entrar um pouquinho dentro do hebraico, tá? Eu vou ler para vocês aqui o comentário de Rashi, a gente adentra sobre esse assunto, tá? Fala assim, esculpa para você, né? Esculpa para você, Mesalecha, né? Ou seja, Pesolecha, desculpa, Pesolecha. Esculpa para você. Deus mostrou a Moshe uma jazida de safira dentro de sua tenda. Ele disse: os restos que sobrarem serão seus. E daí Moshe se tornou muito rico. Tá? Isso é o significado de desculpa para você, porque a palavra aqui, o hebraico, né, pesolo, né, pessoal, vem também da raiz aqui de pessoleto, que são sobras. Então, quando Deus falou esculpa para você e o que sobrar você adquire, né, ou seja, as sobras da jazida de safiras ali, você pegue, porque Moshe vivia dentro da tenda. Então a tenda de Moshe, ali, além de ter a tenda e a Sheriná, a presença de Deus é sempre, então Deus mostrou para ele ali uma jazida de safiras, que foi onde ele fez a segunda tábua com os 10 mandamentos. Tá? E pessoleto aqui em hebraico significa restos, como acabei de dizer. Então Deus está falando, desculpa, o que sobrar é teu. Tá? É que Rashi comenta que Moshe ficou muito rico por causa disso, né? Tem uma segunda explicação também aqui sobre essa questão. Que Rashi ele traz para nós entendermos o porquê que Deus pediu para Moisés agora que ele esculpisse, e não que Deus esculpisse. Rashi ele traz aqui uma história, tá? Eu acho bom para a gente analisar justamente isso e fixar, tá? Todo esse contexto de Moshe ter quebrado as primeiras tábuas, agora por que Deus pediu para ele fazer as segundas, tá? Então vamos estar lendo essa história e depois aqui nós damos continuidade aqui à leitura. Então estamos aqui dentro dessa questão de que Deus pediu para Moshe esculpir, que mais uma vez, né, Pesach Lechá, ou seja, pessoal Lechá. Vamos ler o comentário de Rashi que a gente comenta em cima desse comentário de Rashi, tá? Você quebrou as primeiras as primeiras, então você talhe as outras para si. Isso pode ser comparado quando né, um rei que foi para o exterior e deixou a sua noiva com as servas. Tá? Devido ao comportamento imoral das servas, a noiva adquiriu uma má reputação. Tá? Seu padrinho, né, se levantou e rasgou o contrato de casamento. O padrinho disse: se o rei decidir matá-la por traição, né, por promiscuidade, no caso aqui, vou lhe dizer, ela ainda não é a sua esposa. O rei investigou e descobriu que apenas as criadas eram culpadas de comportamento imoral e aceitou novamente. Então o padrinho lhe disse: escreva outro contrato de casamento. Então o padrinho diz, né, escreva outro contrato de casamento. O padrinho está dizendo isso porque a primeira foi rasgada. O rei lhe respondeu: Você foi quem rasgou. Você compre outra folha de papel e eu escreverei para ela com a minha própria escrita, tá? Então essa analogia aqui, ela explica bem a questão aqui de Moshe, né? Então Moshe era esse padrinho, né? E o rei que saiu ficar distante representava Deus. E a noiva que acabou se promiscuindo com as servas era o povo judeu.
E essa serva significava a mistura de povos, tá? Então o que acontece? O padrinho, para proteger, né, vamos dizer assim, proteger a integridade de, de Deus, ele foi lá e rasgou o contrato. Quando Hashem volta, né, vamos colocar assim, quando Deus voltou e viu que na verdade quem havia começado tudo foram as servas e a noiva ela era isenta, na verdade ela não tinha culpa sobre aquilo, e Moshe foi lá, foi o que quebrou. Então Deus falou para ele assim: então você vai pegar, você vai comprar a folha, você vai escrever, né, comprar a folha, escrever e eu vou assinar. Então o Urash ele traz essa analogia para a gente entender todo esse conceito, porque que Moshe quebrou, que eu já expliquei no vídeo lá quando Moshe quebrou as tábuas da lei, e por que agora Deus novamente vem e pede, mas agora Moshe você vai e faz, tá? E essa é a explicação de Urash. Vamos continuar aqui. O versículo 2 diz assim: esteja pronto pela manhã, suba ao monte Sinai pela manhã e permaneça de pé perante mim no topo da montanha. Então nós vemos que Moshe estava na tenda. Então se Deus falou para Moshe esculpir essas tábuas novamente com as de safira, é óbvio que estava próximo a Moshe. Nenhum homem pode subir consigo e nenhum homem pode aparecer em toda a montanha. Também gado e rebanho não pode pastar diante daquela montanha. Aqui nós temos um profundo que ela vai se semelhar como o Correndo que adentrava lá ao Mishkan, a qual só ele tinha acesso quando ele ia fazer o acendimento ali no altar de ouro dos incensos, né? Por quê? Mais uma vez, acho ele comenta aqui interessante, né? Porque agora, né, Deus fala para ele subir sozinho e ninguém ir com ele, tá? Rashi ele comenta assim: as primeiras tábuas que foram entregues com tumulto, vozes e uma multidão foram afetadas pelo mal olhado. Assim se conclui que não há nada melhor do que a descrição. Ou seja, nós ouvimos falar na paraxás anteriores sobre Ainará, olho mal, né, sobre o mal olhado, que era a questão de contar, tá? Você expor. Como eu falei, tem muito assunto profundo nessa questão ali de contar os filhos de Israel. Eu trouxe uma parte, né? Porque na verdade a questão de contar, você acaba criando um certo orgulho. Fala, olha quanto que eu tenho, né? Foi o problema que aconteceu com Davi lá em 2 Samuel, como nós também lemos, tá? E mais uma vez aqui, por causa da multidão, né? E a mistura de povos, mais uma vez, uma olhada acabou dando um errado ali na entrega das primeiras tábuas. Por quê? Porque a multidão acabou ali se corrompendo, envolvendo Israel no meio, e Moshe acabou quebrando. Ou seja, né, o mal olhado novamente acabou ali por destruir. Não que isso afete Hashem, afetou o ser humano. Né? Nós somos propensos a esse tipo de situação, falhas, tá? Muitas pessoas têm um conceito errado sobre a questão de Ainará, porque elas pensam assim, né? Que Ainará significa algo mágico. Gente, não é algo mágico, é uma energia canalizada, tá? Você imagina, você é uma única pessoa que acertou ali na loteria, né? Mas tem muitos casos ruins sobre isso, tá? Então o que acontece? Do nada aparecem muitas pessoas, é meu amigo, a pessoa nunca teve nada, parece outros começam a sempre estar ali, daqui a pouco o cara casa, tal, tudo. Quando ele vai ver, ele está envolta novamente na pobreza, tá? Hasbe Shalom na vida de cada um de nós aqui. Nunca isso aconteça na vida de cada um de nós, tá? Então, o que acontece? Todo aquele tumulto, aquele desejo das pessoas ficarem perto, porque ele havia ganhado milhões ali, acabou por ele, né, ser atingido por esse mal olhado, acabou a pessoa empobrecendo. E cadê aquelas pessoas que estavam em volta? Elas sumiram. Então o Ainará dentro aqui, né, ela é algo muito forte, é uma energia muito ruim, tá? Então assim Moshe ele pegou, né, vamos continuar aqui, como nós havíamos lido o versículo aqui. Então Deus falou para Moshe ir sozinho, não ia ter mais Yehoshua para acompanhar ele, né, Josué em português. Não ia ter ninguém, ele ia subir sozinho lá com as pedras que ele esculpiu e ele ia me escrever lá.
Versículo 4 diz assim: Moisés esculpiu 2 tábuas de pedras como as primeiras. Ele se levantou cedo pela manhã e subiu ao Monte Sinai como Deus lhe tinha ordenado, levando as 2 tábuas de pedra em suas mãos. Tá? Então, aqui não tem muito o que a gente comentar, né? Aqui só está continuando a narrativa de que Moisés pegou, esculpiu e subiu ao monte sem ninguém saber. O versículo 5 diz assim: Deus desceu numa nuvem e esteve ali com ele e chamou em nome de Deus. Tá? Aqui o nome de Deus, né, não tá Elohim, tá El. Tá? Como é que eu posso explicar para vocês? Tem o Elohim, tá? Que significaria toda a grandeza de Deus, e tem El, tá? Seria algo mais íntimo aqui, tá? Tanto que o Urashi comenta aqui: esse também é um atributo de misericórdia, assim como o salmista diz: meu Deus, por que me abandonaste, né? Por que me abandonou, na verdade, lá no Salmos 22, versículo 2. Não se pode dizer que se refere ao atributo da justiça ao dizer: por que me abandonou? Assim, encontrei na Mechla, ou seja, é que ele fala sobre onde ele encontrou essa fonte. Mas o que eu quero entrar com vocês, e o principal foco desse vídeo aqui, meus amigos, hoje, é simplesmente sobre os 13 atributos da benevolência de Deus. Tá? E o primeiro que nós encontramos aqui está no versículo 6, tá? Que diz assim: Deus passou diante dele e proclamou. Deus passou. Aqui Deus vai mostrar para... Vamos adiantar aqui o versículo, nós comentamos sobre. Deus passou diante dele e proclamou: Hashem, Hashem, Deus que é compassivo, gracioso, lento para irar-se, abundante em bondade e verdade, preserva os atos de bondade por milhares, perdoando a iniquidade, transgressão e erro, que absolve, mas não tudo de uma vez. Ele guarda os pecados dos pais para os filhos e para os filhos dos filhos, para a terceira e quarta gerações. Aqui nós temos os 3 atributos de Deus. Eu vou falar com vocês aqui no literal, porque nós temos também o Midrash, que ele explica muito melhor isso aqui, ele desmembra cada desses aqui, cada desses atributos, e dá um significado amplo, né? Mais assim, como é que eu posso dizer para vocês, mais elevado. Só que nós vamos entrar aqui no literal, onde Irashi também comenta esses 3 atributos, para nós entendermos, tá, a mensagem final aqui. Vamos lá. O primeiro atributo que Deus mostra para Moshe é ele repetir o nome 2 vezes, né? Hashem, Hashem. Esse é o primeiro atributo. Só que ele é repetido 2 vezes, tá? Por quê? Esse atributo da misericórdia de Deus está repetido por mais, ou seja, uma vez é para antes que a pessoa peque e uma vez para depois de ter pecado e ser arrependido. Então, a primeira vez que Deus fala para Moshe, Hashem, né, é justamente o quê? Para que a pessoa que peca a primeira vez. Já o segundo é para que quando ela pecou e se arrependeu, tá? Aí Deus vem e fala assim, né? Como eu falei, Deus fala no íntimo com Moshe. Agora ele se apresenta El, né? E não Elohim, tá? É mais um atributo também. Ou seja, esse também é um atributo de misericórdia, assim como o salmista diz, como nós acabamos de ler lá, né? Ele é um atributo já também de misericórdia. Quando o salmista ele proclamou lá no Salmo 22:2, né? Deus meu, né? Deus meu, por que me abandonou? Ou seja, ele usou 2 vezes também o atributo de Deus. Então, é um atributo de misericórdia, porque senão o salmista não assim o chamaria, tá? O terceiro aqui, na verdade, já é o 4º atributo, tá? Porque é Hashem, Hashem, terceiro El. O 4º atributo é lento para irar-se. Ele atrasa o aparecimento de sua ira e não se apressa em castigar, aguardando para que talvez o pecador se arrependa, tá? Isso aqui está lá no Tratado do Talmud de Sanhedrin, na página 111a, tá? Para quem quiser conferir aí. Então, ele é lento para irar-se, ou seja, ele atrasa o aparecimento da sua ira, tá? E não se apressa em castigar, ele fica ali aguardando até que a pessoa ela se arrependa, tá? O 5º aqui, abundante em bondade, né? Verav Hesed, tá? Verav Hesed, abundante, para aqueles que precisam de benevolência, porque não possuem mérito suficiente, ou seja, você não tem um mérito suficiente, você não está apto
aos olhos de uma pessoa a adquirir aquela vaga, você não está apto, você não está no nível de chegar num determinado grau, mas pela grande graça e abundância da bondade de Deus, Deus lhe concede isso. Porque muitas das vezes a questão não é o mérito, tá? E sim a atitude e o que você tem dentro de você, tá? Vamos aqui para o sexto. É verdade, né? Ou seja, bondade e verdade, que está dentro da abundante em bondade e verdade. A verdade, ela fala assim, para pagar uma boa recompensa para aqueles que fazem sua vontade. Ou seja, ele é verdadeiro, ele não atrasa, você pode confiar que se você entrar com bondade e fazer as coisas corretas, Deus vai lhe recompensar. Vamos aqui para o sétimo. Preserva atos de bondade, que é uma pessoa faz perante ele. Ou seja, né, o versículo fala assim, preserva os atos de bondade por milhares. Ou seja, preserva o ato de bondade que uma pessoa faz perante ele. Ou seja, aquilo que você faz de bom, Deus preserva, Deus guarda, Deus não se esquece. Tá? Por milhares, um outro atributo, né, o oitavo aqui, que significa por milhares, por 2.000 gerações. Ou seja, aquele ato de bondade, ele é preservado. Ele acaba compensando até 2.000 gerações. Tá? Aí nós temos aqui mais dois, seria o nono e o décimo, tá? Que é a iniquidade e transgressão, que ele fala assim, ele perdoa a iniquidade e perdoa a transgressão. São duas coisas diferentes. O que é iniquidade? A iniquidade, segundo o Urash, ele fala aqui, né, é a palavra a vonot. Quando eu falo vonot, também é questão de pecado, tá? Na tradução em português. Se refere aos pecados intencionais. Então, a iniquidade é quando você peca contra Deus intencionalmente, tá? Já as transgressões, que são o pechain em hebraico, né? São pecados cometidos por força de uma revolta contra Deus, tá? Quando uma pessoa dessa deseja provocar ele. Então, são dois tipos. Ou seja, a iniquidade é quando você faz propositalmente, fala, eu vou fazer isso mesmo. Já a transgressão é quando você faz justamente para provocar Kadosh Baruch Hu. Você quer provocar a Deus, tá? Então, vamos aqui, vamos somando. 10, 11, que absolve, mas não tudo de uma vez, né? Ele absolve, mas não tudo de uma vez. Rashi, ele comenta assim, de acordo com a interpretação simples, né, o que Rashi fala, isso significa que ele não esquece completamente da iniquidade, mas castiga ela pouco a pouco. Ou seja, Deus não vai jogar tudo direto sobre você, ao pouco aquilo vai sendo cobrado em cima de você, para que não você se sobrecarregue, tá? Aí ele entra aqui, Irache, ele entra aqui e fala assim, que os nossos mestres, né, eles interpretaram ali a palavra menak, que ele absolve o pecado daqueles que arrependem, pelo velo inak, né, não, velo não, ou seja, lo é não, velo mas não, absolve aqueles que não se arrependem, ou seja, mas ele não absolve aqueles que não se arrependem. Se a pessoa não se arrepender, né, eu acho que isso aqui, pessoal, talvez eu vou explicar simples. Você fez um ato bárbaro aqui perante a sociedade, você é julgado, você é condenado, mas você não se arrepende. Você fala, se me soltar, eu vou fazer novamente, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus, como eu sempre falo nos meus vídeos aqui, Deus não tem essa questão que nós temos aqui do emocional, a pessoa tá chorando. Não, Deus não trata sobre isso porque Deus está vendo sempre muito à frente. Eu já expliquei isso melhor em outros vídeos, tá? Então, se a pessoa ela insiste, ela não quer sair daquele erro, Deus vai sim puni-la, Deus vai castigá-la. Isso é a mesma coisa que um pai faz com o filho. Se o filho ele continua fazendo o mesmo erro, o pai vai repreender até que o filho ele entenda. Então não se tenha medo disso, porque na verdade Deus está muito acima do conceito de um pai, muito mais, tá? Vamos aqui para o nosso 12º e penúltimo. Ele guarda os pecados dos filhos, né? Dos pais para os filhos, quando eles aderem às más ações de seus pais, conforme já explicado lá em Êxodo capítulo 20, versículo 5, que Deus fala, né, que ele vai
Vamos ler lá, que eu acho que é melhor para nós entendermos aqui. E como eu disse mais uma vez, eu quase abri aqui em cima justamente da parte. Baruch Hashem. Então nós temos aqui no versículo 5, diz assim: Não se incline para este e o sirva, pois eu sou Hashem, seu Deus, um Deus zeloso, que pune o pecado dos pais para o filho até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam. Ou seja, se você continuar. Então aqui a questão de Deus guardar os pecados dos pais para os filhos é quando os filhos aderem e continuam no mesmo erro dos pais. Não que Deus vai guardar porque o pai pecou e vai cair sobre o filho. Porque a Torá ela é taxativa em cima disso. Em Deuteronômio, Ezequiel e acho que Jeremias também, tá? Eu coloco o versículo para vocês aqui, embora eu já tenha falado muito sobre isso, mas a verdade é que não existe nada, essa história de que alguém morra para você, para pagar os seus pecados, isso não existe na Bíblia inteira. Pode existir nas outras religiões, nos outros livros, mas na Torá, de Gênesis a Deuteronômio, ou de Yehoshua lá, Malaquias, né, de Josué Malaquias, não tem esse conceito de perdão por morte de ninguém para expiar por você. Tá? Deus nunca faria isso. Nunca. A própria Torá fala que Deus não é o Deus como o Deus das nações. Até porque o próprio salmista Davi, ele fala muitas das vezes no Salmo, eu não vou me lembrar agora, tem muita referência a isso no salmista Davi, que fala assim, que eu agora entendo que Deus ele perdoa, quem apaga as minhas iniquidades é Deus, sem ele ter precisado feito um corban no caso ali, tá? Esse assunto é muito profundo, mas ou seja, não tem essa de você ficar carregando o erro dos seus pais. Você só vai carregar se você continuar no mesmo erro. É por isso que Deus fala assim, absolvo, mas ele guarda o pecado dos pais para os seus filhos e para os filhos dos filhos para a terceira e quarta gerações. Tá? Ou seja, se continuarem a fazer o mesmo erro. E o nosso último aqui, meus amigos, é justamente isso, né? Esse atributo de benevolência de Deus. E quartas gerações. A quarta geração, encontramos que o atributo da bondade supera o atributo do castigo, na proporção de 1 por 500. Por quê? 500 vezes. Uma vez que a respeito do atributo de bondade, né? Acho que comenta assim, o versículo diz, preserva os atos de bondade por milhares de gerações. Ou seja, são 2.000 gerações versus 4 gerações. Se você pegar ali 2.000, né, e dividir ali por 4, vai dar 500. Então, o atributo de bondade de Deus, ele é muito maior do que o atributo de severidade. Nós estamos vendo aqui, Deus preserva por milhares de gerações, enquanto ele fala que a terceira e a quarta geração, tá? Então, entendemos aqui, esses são os 13 atributos de Deus. Eu vou terminar aqui, aí nós voltamos aqui para nós encerrarmos. Versículo 8 diz assim, Moshe se apressou, inclinou sua cabeça para o chão e prostou-se, tá? Ele disse, se realmente encontrei graça em seus olhos, ó Hashem, ó Deus, que meu Senhor vá entre nós. Esta nação não possui, essa nação possui dura serviço, sim, mas o Senhor perdoa as nossas iniquidades e pecado, e faça-nos seus. E aqui nós terminamos a quinta porção. Então, quando Deus, olha só que profundo, quando Deus passa perante Moshe, ele demonstra todos os seus atributos de bondade, o versículo 8 fala que Moshe se apressou, inclinou-se a sua cabeça e agora falou, é o momento de eu pedir. Né? Agora é o momento de eu pedir que Deus perdoe a iniquidade do povo, né? E que ele possa novamente ir no meio deles. Né? E ali um dos principais atos em você pedir perdão para Deus é você fazer conhecido o ato, porque o próprio Moshe diz assim, eu sei que esse povo aqui é um povo de dura serviço, tá? Mas é você que perdoa as iniquidades, né? O Senhor que perdoa as iniquidades, os pecados e faz os seus. Então, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, tá? Mas eu acho que ficou bem claro, porque aqui nós acabamos comentando versículo por versículo e os 13 atributos de Deus um por um. Então nós entendemos bem. Deus aqui, ele se fez conhecer para Moshe os seus atributos de bondade, seus 13 atributos de bondade.
ele passou perante o frente Moisés e ele mesmo proclamou Hashem, Hashem, chamou ali, falou a intimidade dele, né, o nome mais íntimo para Moshe, falou que ele era abundante em bondade, né, era verdadeiro, e todos os demais atributos ali, somando 13. E Moshe, quando ele viu isso, ele se prostrou, correu perante Deus e já colocou a necessidade dele. Qual que era a necessidade? Que Deus perdoasse o povo de Israel, mesmo sabendo que ele era um povo difícil, né, facilmente influenciado. E quem perdoava era somente Hashem. Quem perdoa pecado é só Deus. Fora disso, não existe ninguém que perdoa pecado. Tá? Então, meus amigos, a mensagem que eu tenho para nós hoje, que eu pego para mim também é isso. Que Deus ele está sempre pronto a nos perdoar. Tá? Que se nós nos fizermos conhecer perante Deus todos esses atributos que Deus falou, ele está sempre posto em nossa frente. Só que nós não deixamos de fazer igual Moshe fez. Ele reconheceu o erro do povo. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça onde você erra. Qual que é a sua fraqueza? Exponha para Deus. Que Deus ele está pronto a nos perdoar. Tá? Sem intermediário nenhum. Somente Deus. Então Deus fala para mim e fala para você nesse dia chamado hoje. O que você tem? Qual que é a sua necessidade? Eis que os meus 13 atributos de bondade, que superam em muitos atributos aqui de castigos, estão perante ti. Só me faça reconhecer o que você precisa, aonde que você está em falha. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês aqui no dia de hoje. Tá bom? Amigos, mais uma vez eu quero agradecer, tá? Por nós estarmos aqui. Por você que chegou até o final desse vídeo, tá? Que Deus possa abençoar você com muita paz, né? Muito shalom, muito vrahá, que Deus abençoe com todas as sortes de bênção, né? E que mais uma vez esse dia seja um dia em que nós possamos refletir sobre isso aqui, sobre essa palavra, levá-la para o restante do dia, tá? Sabendo que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Mais uma vez, Todarabá, muito obrigado. E Lehitraot, nos vemos amanhã, tá? Fiquem com Deus. Se o Mashiach vier hoje, te vejo lá em Jerusalém. Se não, amanhã estaremos aqui novamente com a 6ª parte da porção de Kitsá. Tchau, tchau.